Dois extremos opostos. O tempo, aquele que passa, que persiste, que perdura. E a vida, aquela que se esvazia, que vai, que acaba. Nós vivemos numa era estranha. Precisamos que tudo seja rápido. Existe uma cobrança de um imediatismo que nem mesmo faz sentido às vezes. Antes, éramos parte de um grande sistema e muitas vezes trabalhávamos para os outros. Agora, essa cobrança deixou somente de ser aquela coisa externa. E existe até mesmo no nosso âmago. Quando nós mesmos nos cobramos, seja por um detalhe simples que deixamos de fazer durante o dia, por beber água que seja, por exercícios ou por qualquer outra coisa que encontramos ali no feed das nossas notícias e das nossas redes sociais. E uma clara analogia, mas não necessariamente intencional, temos a Frieren. Ela é uma elfa e existe há não menos do que vários séculos, talvez até milênios. Ela é o tempo, e o tempo não tem pressa, não exige, nem mesmo fica preocupado com o giro do relógio. Ele é paralelo a tudo o que está, esteve e estará submetido a ele. Já do outro lado, temos o Jinwoo. Ele é a vida. Ele tem pressa, ele anseia, ele nunca se deixa perder. Se tu olhar pra trás, mal vai reconhecer quem ele era. A vida passa e ela é rápida. E o simples não fazer nada faz com que ela pareça obsoleta. Ela carece de uma busca infinita, seja para derrotar os monstros que surgem, ou uma simples superação do que éramos no dia de ontem. Às vezes ela é composta de pequenas desculpas, mas nunca aceita mentiras. Ela sempre cobra o seu preço. E é curioso perceber que esse momento tecnológico que existe, essa pressa, essa performance, esse fazer, e não somente o fazer, mas o fazer de forma beirando a perfeição, nos levou de volta para um momento anterior, onde nós tínhamos mais calma, mais contemplação. É uma mistura onde a gente procura tanto vídeos para descobrir como fazer com que a nossa manhã seja muito mais performática, muito mais eficiente, e ao mesmo tempo aparece um vídeo de um ASMR de uma pessoa simplesmente tomando um café, ou mesmo as famosas lo-fi, musiquinhas pra gente dar uma aliviada na mente. É uma mistura de dois tempos, seja com a pressa infindável que a vida nos exige, ou simplesmente com a contemplação que o tempo obriga que a gente acabe esperando dele. Afinal de contas, o tempo, ele não se importa com o quanto tu estás com pressa. Ele vai acontecer, não importa como. Já a vida, ela às vezes só não acontece mesmo. E aqui nós entramos em Solo Leveling e Frieren. São dois animes que têm um completo oposto narrativo, tanto na ambientação quanto no que eles oferecem para o público num geral. E eu falo dos animes porque eu acho que os animes conseguem atender muito mais sentidos do que a obra original feita no mangá. E ali em Frieren nós temos essa tranquilidade, essa vida sendo vivida, essa vida passando devagar. Ela... Às vezes temos episódios, por exemplo, em que ela simplesmente está comprando um presente de aniversário para um amigo. Outro episódio que eles estão andando. E quando nos damos conta, o episódio acabou e na verdade mesmo, não aconteceu nada. E aí quando a gente vai para Solo Leveling, é difícil encontrar uma cena em que não tenha acontecido algo absurdo. Se tu assiste com calma, com toda a atenção do mundo, ainda assim tu não vai conseguir acompanhar todas as telas que aparecem na frente dele, todos os itens que dão buffs, que alteram o status dele e entre outras coisas. Então o Solo Leveling, ele não espera que tu contemple nada, ele não espera que tu entenda nada. E por vezes, e eu acho bem provável que tenha acontecido contigo, tu vai ser obrigado a parar o Solo Leveling e voltar para poder pausar em um quadro específico para entender o que estava acontecendo, porque o anime não tá nem aí se tu vai prestar atenção ou não. Ele quer somente mostrar para ti que, ó, algo vai acontecer no próximo quadro, não se preocupa, se tu perdeu esse, daqui a pouco vai ter uma pose muito performática, daqui a pouco vai ter um inimigo muito colossal, muito legal, que quando a gente olha parece impossível de ser derrotado, mas no fim se mostra um teatro de movimentos, um teatro de ações que é composto simplesmente por cenas para te deixar mais e mais atiçado, mais empolgado, mais fora daquele status parado que Frieren te oferece. Mas a gente precisa dos dois. A gente tem aqui um paralelo, né, com a Frieren, que tá passando o tempo,
E ela tá vivendo, ela tá indo atrás daquilo que ela quer, mas sem pressa. Enquanto que o Jin-Woo é essa oportunidade agarrada e que faz com que ele, a cada novo passo, exista dentro daquilo que ele se estabeleceu. A única cena que eu assisti no anime que eu lembro que o Jin-Woo tava de fato parado, contemplando, foi o momento em que ele sentou na mesa da sala ali com a irmã dele e ele tava comendo algumas coisas. Mas bastou alguns instantes para ele tomar uma cervejinha ali e perceber que ele tinha um buff que impedia ele de ficar bêbado, e ele abandonou aquele momento que ele tinha, que era um momento mais freeing, e foi pro quarto dele sozinho beber aquela cerveja pra ter aquele momento com ele mesmo, curtindo a situação que o sistema entregou pra ele. Então, não existe um momento próprio que ele tá lá contemplando. Mesmo aquele que foi feito pra isso, ainda assim acaba se tornando mais um scroll no sistema. Mas a questão aqui é, como seria se nós invertêssemos os protagonistas? Tu já pensou sobre isso? A Frieren já viu e viveu mais do que qualquer um. Ela não tem pressa e às vezes nem mesmo parece ter motivação para algo. Apesar disso, ela continua, não reclama, avança e jamais dá sinais de que vai parar. Ela encontrou uma âncora. Ela vive pelos que já foram. Ela continua porque carrega consigo a memória deles. E talvez o poder dela pudesse se igualar sim ao do Jin-Woo, até porque ela faz poucas demonstrações dele. Mas isso nem mesmo importa, porque se ela pudesse enfrentar uma dungeon, ela não faria por ela mesma, ela faria por alguém. Assim como o Jin-Woo parece mentir pra si mesmo o que faz. E em Solo Leveling, ela honraria os seus amigos perdidos. E ela jamais seria corrompida, em momento algum. Já o Jin-Woo, ele é inteligente e até mesmo genial. Mas nada que ele tem se deve a ele mesmo. Tudo foi dado a ele. Ele insistia em algo que era incapaz, porque parecia o único caminho. E mesmo sofrendo, sangrando, forçando os amigos dele a defender a vida dele, ele continuava a colocar ele e os amigos em risco. Porque aquela parecia ser a única coisa que ele sabia fazer, apesar de ele nem mesmo ter, aparentemente, tentado fazer outra coisa. Porque era cômodo, era fácil, ele já estava ali. Ele não precisaria fazer uma inscrição no emprego. Ele não precisava ir atrás de uma profissão específica. Ele não precisava nem estudar. Ele simplesmente esperava uma mensagem no celular. Olha, tem uma dungeon. E lá ele ia pra resolver. Mas no fim das contas ele não resolvia nada. Ele era a mochila dos amigos dele e mais nada. Até que a tal da dungeon dupla encontrou ele. E ali ele não foi o herói por coragem ou por algum talento oculto. Na real ele não foi herói de nada, né? Ele não salvou ninguém, nem ele mesmo. E ele só permaneceu lá porque ele teve tanto medo, mas tanto, que até fugir parecia impensável. No lugar da Frieren, talvez ele tivesse iniciado a jornada com os outros, mas o egoísmo dele não ia levar ele junto com seus amigos até o final. Em algum momento ele ia se separar, ia se isolar e talvez até mesmo derrotasse o Lorde Demônio. Mas lá no fim, ele não ia lembrar de nenhuma daquelas pessoas que estavam com ele no início da jornada. Porque ele não se importa, ele só quer fazer algo por ele mesmo. A Frieren é o descanso, a paz, a tranquilidade. Ela é o tempo. O Jin-Woo é a ansiedade, a pressa, a performance, o imediatismo. Ele é a nossa vida. Será que não dá pra gente viver tendo um pouquinho de cada um?